Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, ok? Nesta aula a gente vai estudar sobre razão e segmentos proporcionais, tá? Vamos identificar e como calcular uma razão ou segmentos, identificar segmentos proporcionais matematicamente, ok? Então vamos começar aqui a aula de hoje. O primeiro assunto que eu trago para você é sobre o que é razão, né? O que seria o conceito de razão e como calcular a razão, no caso aqui de dois segmentos, ou duas retas, dois lados, duas linhas, independente do que seja. A razão, matematicamente falando, razão, eu posso aplicar em diversos casos, né? Então vamos aqui. Então o conceito de razão não se aplica exclusivamente às grandezas ou aos números, né? Então, eu posso aplicar matematicamente o conceito de razão não apenas em grandeza e nem em números. Podemos também determinar a razão entre segmentos de reta, foi no caso que eu trouxe aqui para vocês. Então, pessoal, razão, eu vou comparar, nesse caso aqui, segmentos de reta com outro, né? Identificar a razão entre um. Então, note que aqui eu tenho dois segmentos, o PQ, no caso com um tamanho de 40 centímetros, e o RS com o tamanho de 1 metro, certo? Então, razão entre duas grandezas é uma comparação das medidas. Eu vou comparar medidas. Razão de dois números, eu vou comparar os números. Razão de grandezas, eu vou comparar as grandezas, certo? Então, vamos aqui. Então, para mim calcular a razão, se eu peço a razão entre PQ, no caso aqui o segmento PQ, e o segmento RS, eu vou fazer uma divisão. Nesse caso aqui, ó, se eu peço a razão entre PQ e RS, eu vou dividir PQ sobre RS. Se PQ vale 40 e RS vale 1, então aqui, note que aqui eu vou ter que transformar na mesma unidade. Se aqui em cima eu estou em centímetros, 1 metro eu também tenho que transformar para centímetro. Em 1 metro a gente sabe que é 100. Então aqui 40 dividido por 100 não é uma divisão exata, porém eu posso simplificar. Se eu dividir em cima e embaixo por 20, 40 dividido por 20 dá 2 e 100 dividido para 20 dá 5. Então aqui eu identifiquei a razão entre dois segmentos de reta, PQ e RS. Então aqui eu encontrei uma razão 2 para 5, certo? É apenas uma comparação, 2 para 5. Porém, note que se eu mudar a pergunta, aqui eu fiz uma razão de PQ e RS. Se eu mudar a pergunta, fizer assim, segmento RS-PQ, aí vai mudar a ordem de divisão. Então eu vou dividir RS por PQ, certo? RS 1 metro, a gente sabe que é 100 centímetros e PQ 40 centímetros. Então aqui note que trocou, o 100 ficou em cima. E aqui também eu consigo simplificar e encontro 5 para 2. Ou seja, o inverso. Se eu pedir a razão de PQ, RS, você faz o PQ dividido por RS. E se eu pedir a razão de RS, PQ, você faz RS dividido por PQ. Não tem dificuldade. Razão é simples, é apenas a comparação de duas medidas, certo? Aí você coloca em forma de fração, se der para dividir, divide, se não, só apenas simplifica. Vamos ver aqui. E o que seriam os segmentos proporcional? A ideia de proporção vem muito da ideia de igualdade, certo? Então, pelas definições que a gente viu de razão, vamos analisar aqui 4 segmentos de reta, né, certo? Então vamos ver se esses segmentos são proporcionais. Então aqui eu tenho o AB, o CD, o EF e o GH. Então tá aqui, ó, considerando segmentos, o AB vale 8, o CD vale 20, o MN vale 10 e o PQ vale 25. Então, para mim saber se os segmentos são proporcionais, eu tenho que calcular a razão desses segmentos 2 a 2. Então aqui eu vou pegar o AB e calcular a razão com CD, e vou pegar o EF e calcular a razão com PQ, né? Então tá aqui, ó, AB com CD e MN com PQ. Então basta calcular a razão. O AB vale 8, o CD vale 20. Simplificando, eu encontro 2 sobre 5, certo? E se eu pegar agora o MN e o PQ, vai ficar 10 sobre 25. E se eu simplificar, eu também vou encontrar o 2 sobre 5. Então note que eu encontrei a mesma razão. Se as razões são iguais, eu digo que esses segmentos são proporcionais.
Tá ok? Então vamos lá, recapitulando. Para mim calcular a razão no caso de segmentos, eu preciso de apenas dois segmentos. Dividir um pelo outro enquanto a razão. Para mim saber que se segmentos são proporcionais, eu tenho que fazer uma comparação. Então aqui eu peguei quatro segmentos. A, B e C, D, calculei a razão. M, N, P, Q, calculei a razão. Se as razões derem iguais, eu digo que esses segmentos são proporcionais. Ou seja, são iguais a razão entre eles. Professor, se eu tivesse aqui dado 2 sobre 5 e aqui 2 sobre 4, aí eu diria que esses segmentos não são proporcionais, tá ok? Então, para mim dizer que segmentos são proporcionais, eu tenho que calcular a razão e realizar uma comparação destes segmentos, tá ok? Mais um exemplo aqui, ó. Verifique se os segmentos abaixo formam, na ordem apresentada, uma proporção. Então aqui, ó, na ordem, então vai ficar AB com CD e EF com GH. Então aqui eu vou calcular a razão. AB com CD vai ficar 5 sobre 10 e EF com GH 20 sobre 40. Quando eu fizer isso, ó, vai ficar 5 sobre 10 e 20 sobre 40. Aqui tem uma outra forma de eu saber se os segmentos são proporcionais. Tem a forma anterior, ou seja, simplifica aqui do lado esquerdo e simplifica pelo lado direito. Se derem frações iguais, ok, são segmentos proporcionais. Qual a outra forma? Multiplicar em cruz. Eu multiplico aqui, ó, 5 vezes 40 e 10 vezes 20. Se derem números iguais, eu também digo que esses segmentos são proporcionais. Então aqui nesse exemplo eu fiz, ó, 5 vezes 40 igual a 10 vezes 20. 5 vezes 40 200 e 10 vezes 20 200. Então deu o mesmo número em ambos os lados. Então aqui é uma outra forma. Deu o mesmo número, então são segmentos proporcionais também. Tá ok? Então aqui fica essas duas informações na aula de hoje, razão e segmentos proporcionais. Tente fazer a atividade com atenção. Qualquer dúvida, pode entrar em contato para que eu possa tirar. Até a próxima aula.